Não. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Vem aqui, ó. Vou levar. Bom dia para os irmãos. Uma alegria poder estar aqui com vocês, servi-los em Cristo Jesus. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Cariru, em Patinga, pastor Paulo César, somos membros lá. Estamos a convite aqui, hospedados pela Cris, pelo Renan, pelo Lucas. Uma alegria poder estar com vocês. Nós vamos compartilhar com vocês um pouco da nossa história, agora pela manhã, mas a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, ele tem primazia, acima de qualquer testemunho. Testemunho edifica a nossa fé, nos fortalece na caminhada, temos que testemunhar dos milagres, dos sinais, porque os sinais seguiriam os que creem. Então nós temos que testemunhar da obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dela, mas deliberadamente Deus escolheu a palavra dele para nos salvar, nos curar e nos transformar. Amém, amém, igreja? A palavra de Cristo é cura. Ele cura tudo. O Evangelho de Cristo cura tudo. Ele é o poder de Deus. O Deus da cura está aqui, queridos. Queridos, eu aprendi a viver como curada, né? Desde o começo da chamada. Deus já tinha nos mostrado que não iria me curar. Deus nunca me iludiu com cura. E por causa disso eu dei muito trabalho para Ele, porque eu conheço um Deus de cura. O evangelho que eu recebi, o evangelho do poder, de milagres, de curas. Só que na minha vida isso não aconteceu. Aconteceram outras curas muito maiores que a cura física. Mas até ter essa maturidade de fé, até chegar onde nós estamos chegando, e temos muito mais ainda para viver e para compreender, né, da infinitude, né, porque nós não vamos aprender tudo aqui, nós não vamos ficar pronto aqui, né, nós vamos continuar em obras enquanto vivermos aqui. Enquanto vivermos, temos que ser curados, né, nós somos um carro que deu perda total. Deus não aproveita nada da nossa natureza humana. É necessário nascer de novo. E nesse novo nascimento, a transformação vai acontecendo. As curas vão acontecendo na nossa vida. Então precisamos permitir, sermos curados das nossas verdades. Não nos esconder de Deus. Deus conhece as nossas verdades. Da sua luz seremos iluminados. Quando eu olho para Cristo, eu vejo as minhas verdades. Então, quanto mais nos aproximamos dele, mais nós vamos vendo as nossas escórias e o quanto nós precisamos ser curados. É assim que nós temos vivido essa vida, esse vale. E o câncer está no meu cérebro, mas meu cérebro não está no câncer mais. Nós terminamos o tratamento no COR. Quando deu 1 ano de quimioterapia, terminei em maio. Quando foi em junho, na ressonância trimestral, nós recebemos a notícia de uma 5ª lesão cerebral. Só que dessa vez no ventrículo, inoperável, assim como o 3º, inoperável. Oi? Desse ano, junho desse ano. Eu aprendi mais uma coisa: quando todas as portas se fecham, Deus abre uma. Não há mais tratamento convencional no meu caso. Não tem cirurgia, não tem quimioterapia, não tem radioterapia. Então uma porta se abriu em Paulínia. Eu estou fazendo parte de um experimento criado por 2 cientistas da Unicamp. Chama imunoterapia oncoterade. Eu fui elegível, porque eu já passei por todo o protocolo, já fiz todos os tratamentos. E nessa 5ª lesão, Deus nos leva para lá e começamos a viver aí um novo de Deus, uma nova etapa, onde nós temos conhecido mais igrejas, mais pessoas, porque através desse tratamento em Paulínia, a cada 2 meses, quando vamos lá buscar as injeções, o Senhor abre agendas para nós, para que possamos ministrar o Evangelho dEle. O que importa para Deus, queridos, são almas. O maior milagre que Deus está fazendo nessa hora e quer fazer é curar a alma humana.
O pior câncer não é o câncer físico. Nós temos entendido que a minha vida tem virado um desenho. Deus tem desenhado para a igreja dele nessa hora. Mesmo com o câncer físico, o pior do cérebro. Né? Eu saí do consultório do médico, desse último, com 3 meses a 1 ano e meio de vida. Eu nunca vivi prognóstico de médico. Nunca deixei de viver a vida que Deus tem para mim. Uma vida plena e abundante enquanto eu viver. Eu tenho um dia de cada vez, você também. Você não precisa de um câncer para entender isso. Mas Deus permitiu isso na minha vida. Essa é a minha chamada, é a nossa chamada. Permitiu eu e o Aros vivermos tudo isso juntos. E trazer no livro as nossas histórias, as nossas experiências. O livro não tem só sobre o câncer físico. O livro tem sobre todos os nossos vales. Os meus vales não começaram no câncer, na doença, na enfermidade. Quem lia o livro no Vale de Baca, da capa branquinha, pensava que meu vale tinha começado ali, em 2004. Não. Aí foi nessa direção que o Senhor mandou que eu reescrevesse o livro, trazendo toda a cronologia da minha vida, nessa 4ª edição, além do câncer. Porque os nossos vales começam quando Cristo converte o nosso coração. Aí começaram os meus vales mesmo. Então eu trago aqui um capítulo inteiro. O capítulo 3 do livro é para adolescentes, para jovens, para líderes, para pais, no vale da adolescência. Foi o vale onde eu mais perdi na minha vida, onde eu vivi mais experiências dolorosas, onde eu desviei da presença do Senhor. Mesmo estando na igreja, hoje eu sei que nós temos uma igreja de desviados dentro da igreja. E eu conseguia enrolar os meus pais ainda, porque 8 horas da manhã eu estava na escola dominical, embora tivesse passado o sábado, a noite toda, numa balada, numa boate. Então eu trago tudo isso no meu livro, as perdas que eu tive, o quanto eu vivi e o quanto foi terrível viver sem a presença do Senhor na minha vida. Então nós temos aí um capítulo inteiro de alerta aos pais. Tem pré-adolescente de 9 anos lendo o livro. Aí eu sigo com a minha história, né? No 4º capítulo, é meu primeiro casamento, né? Onde eu caso. Dessa vez o diabo consegue me tirar da igreja, da comunhão dos irmãos. A gente acha que não tem como ficar pior? Tem jeito de ser pior. Durante 4 anos desse casamento, eu sofri muito por não estar, não só na presença de Deus, mas fora da comunhão com a igreja. Porque enquanto adolescente desviada, na igreja, uma hora ou outra eu voltava. O Espírito Santo me trazia de volta. Mas dessa vez, fora, totalmente não. Então eu orei muito, pedindo a Deus que salvasse o marido, que se salvasse o marido, eu voltava para ele. Barganha. A barganha fez parte da minha vida por muito tempo. Senhor, salve meu marido que eu volto para o Senhor. Eu pensei que casando eu ia levar ele para a igreja. Ele nunca foi. O Senhor fez diferente. O Senhor salvou ele, mas levou ele. Eu fiquei viúva. Né? Então, o 4º capítulo vai contar a nossa história, né? Essa escolha, essas perdas também, de uma casa construída no chão. Aí o 5º capítulo já vem com uma casa alicerçada na rocha. Quando eu fiquei viúva, né, Deus então me apresentou o Ariston. Nós começamos a nos conhecer, oramos, namoramos e casamos. E nesse casamento um projeto maravilhoso que nós temos vivido agora. Com nossa família inteira. Que Deus tem nos levado aonde Ele quiser nos levar. É assim a vida do missionário. Você também é missionário. Nosso Deus é missionário. Jesus é missionário. A Bíblia é missionária. Não tem como fugir disso. Você é missionário. A igreja é missionária. Nós somos missionários. Mas nem sempre Deus vai mudar o seu emprego para você cumprir a sua missão. Deus quer te usar lá mesmo. Onde você está plantado para ser um biruta, como o Arisson falou aqui. Um biruta, para dar direção para as pessoas. Sermos realmente luz. Dali para frente, então, começa o vale da doença.
Quando veio o vale da doença, eu já tinha passado por muitas experiências, né? A doença não caiu de paraquedas na minha vida. Fazia parte de uma chamada, de um projeto de Deus desde os meus 12 anos de idade. Na verdade, desde quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Aqueles que foram escolhidos por Deus, os dias já estão todos estabelecidos e escritos no livro. É loucura construir sem o projeto de Deus, igreja. É loucura. É loucura construir no chão, sem cavar fundo para encontrar a rocha. É loucura. Nós não temos o amanhã. Que possamos nos render ao Senhor nessa manhã. Que seja uma manhã de arrependimento. Seja uma manhã de voltarmos à nossa chamada, à nossa responsabilidade, ao nosso comprometimento com a obra do Senhor. O Senhor só quer uma coisa de nós: obediência e disponibilidade. O resto é Ele quem faz. É Ele quem faz. Eu não tenho condições nenhuma de estar aqui pregando o Evangelho. Até para isso, Deus teve que operar um milagre na minha vida. É o único momento que eu não sinto dor. Deus me deixou com um espinho, além do câncer, me deixou também com um espinho na minha carne, que é a dor. Dor crônica. Tenho dor de cabeça desde 2004. Desde que abriu minha cabeça pela primeira vez. Não houve nesses 19 anos um dia que eu dormisse sem dor e acordasse sem ela. Ah, como que é? É subhumano, é surreal. Não tem como explicar. É a graça. Eu sei o que é viver pela graça, na experiência, na prática. Na prática, eu posso dizer para vocês que a graça de Deus nos basta. Ela é suficiente, igreja. É ela que sustenta uma mãe que perdeu o filho. Não tem uma explicação para uma mãe continuar vivendo depois que enterra seu filho, a não ser pela graça. E nós temos visto pessoas caminhando sustentados pela graça. A graça é maravilhosa. A graça é sustentadora. E o poder de Deus vai se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Deus sabe o quão é necessário um espinho na carne, na vida de cada um. Charles Spurgeon fala que quem dera, se cada pessoa, cada servo dele tivesse reumatismo por um mês, só por um mês, seria o suficiente para esmagar o nosso espírito humano, para nos mostrar o quão desesperados e dependentes nós somos dessa graça. Então o espinho na carne ficou, mas se fosse só a dor, já estava bom, eu já sei lidar com a dor. No dia a dia, eu suporto a dor. Só que não é só a dor, tem a pressão, ela queima, tem outras coisas, outros agregados da dor que vêm junto com ela. Mas ainda assim, é Deus que sustenta. Ainda assim, é possível. É possível obedecer. Mais uma vez, Deus mostrando que Ele só quer a sua obediência, a sua disponibilidade, para proclamar o reino de Deus. Ele faz tudo. É Ele quem faz. Ele opera tanto querer como efetuar na sua vida. Nem para arrepender sozinhos nós somos capazes. Nem isso. Paulo fala que tem que vir uma tristeza do céu, uma tristeza diretamente de Deus para o nosso coração, para trazer arrependimento. E eu peço a Deus que essa tristeza venha hoje, no seu coração, para mudar a sua rota, para te voltar para o centro da vontade de Deus. É isso que importa, queridos. Na palavra que o Senhor nos deu para ministrar hoje pela manhã, em Jeremias, os irmãos podem estar abrindo no capítulo 1. Jeremias é um desafio, especialmente para a minha vida. Porque esse profeta, de todos que o Senhor chamou, esse profeta foi o que mais sofreu na chamada dele. Um profeta que profetizou por 40 anos, em 4 reinos. Um profeta que quis desistir, muitas vezes. Quis desistir muitas vezes. E a partir do verso 4, nós vamos ler. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Verso 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pai querido, continua falando conosco. Traz à luz, Senhor, aquilo que está oculto no nosso coração. Aquelas fortalezas, ó Pai, que ainda não acessamos dentro de nós, já estão diante do Senhor. Nos cura nesta manhã, nos liberta, Senhor, de nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, nos leva, nos faz voltar ao primeiro amor. Aquece o nosso coração, meu Deus, com a Tua chamada, com a chamada, Senhor, que tem que queimar em nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a continuar. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Pela chamada, nós já podemos observar, né? Como eu já disse, o livro de Jeremias é um livro muito sombrio. Não é um livro muito conhecido. Nós temos dificuldade de ler o livro dos profetas. Achamos muitas vezes pesado. Mas toda vez que Deus levantava um profeta para a nação de Judá e a nação de Israel, é para exortar, porque a nação tinha se desviado dos seus caminhos. Então, Jeremias estava aqui neste cenário, neste contexto, onde Israel já havia sido levada cativa pelos assírios. E Jeremias estava avisando para o povo, para o reino do sul, que estava por vir também o juízo sobre eles. A maior dificuldade aqui do profeta Jeremias era pregar para esse reino do sul, porque esse povo religioso pensava que Deus não estava se importando com os pecados da nação. A nação era idólatra, era uma prostituta espiritual, apóstata, havia muita injustiça social, havia muitos deuses nessa nação. Então, Deus estava levantando Jeremias com um juízo e condenação sobre esse povo. Só que esse povo pensava que isso nunca iria chegar, porque afinal de contas eles tinham o templo, eles tinham a lei. Então eles pensavam que estavam sendo aprovados. Não é muito diferente de nós. Eu flerto muito com esse livro, porque para mim, ele é contemporâneo, queridos. Nós estamos assim também. Muitas vezes a igreja brasileira, a igreja cristã brasileira, tem se portado assim, como se Deus não se importasse com o pecado, como o pecado deixasse de ser pecado. Nós estamos vivendo um tempo terrível de apostasia, um tempo terrível de liberalismo teológico, onde eles vão fazer de tudo para que a igreja se esfrie,
continue morna. E pense que Deus, que a Bíblia, como nós já temos ouvido, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Não, querida, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que nós estamos vivendo dias terríveis, onde muitos que nós temos visto, se apostataram. Não estão se importando mais com o pecado. Um tempo onde o Evangelho foi diluído. Quando o Senhor nos chamou com esse testemunho de um Deus de cura não me curar, foi um barulho para a igreja. Nós sofremos muito no começo, mas é muito, não é pouco não. Porque eu estava dando um testemunho de não cura. E uma igreja humanista, triunfalista, não aceita isso. Então nós sofremos duras penas, inclusive eu, para que a minha fé fosse curada. E Deus foi curando, trazendo as curas que eu e Aras precisávamos para continuar a nossa chamada. E eu não imaginava que nós iríamos chegar no ponto que nós chegamos, estamos vivendo isso que nós estamos vivendo no Brasil. Onde muitos crentes progressistas têm se levantado nessa hora. Uma falsa igreja está surgindo nessa hora. A Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus. O pecado continua sendo pecado, igreja. Nós precisamos nos posicionar na nossa chamada e sermos mais crentes agora. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Porque aquele que está sujo vai se sujar mais. É um momento que nós não podemos ficar no muro. O muro não é o lugar. O muro tem dono. O muro é do diabo. É o momento de nos posicionarmos como crentes, como igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Estamos sendo preparados para encontrarmos com Cristo. Mas ainda vamos viver muita tribulação nessa terra. O evangelho que agrada a nossa natureza humana não nos prepara para viver dias difíceis. O evangelho triunfalista, o evangelho humanista, que Deus tem que te dar, que Deus tem que fazer o que você quer, esse evangelho não te prepara para viver os dias que iremos viver, queridos, tempos difíceis. Nós estamos no princípio das dores. E Jeremias foi conhecido e chamado no ventre da mãe dele. Poxa, que ministério que Deus te chama e já te revela de antemão tudo o que você vai viver. Que você vai ser odiado, que você vai ser detestado, que você vai ser perseguido, humilhado. Foi tudo isso que Deus deixou para Jeremias. Deus não escondeu nada de Jeremias. E ao mesmo tempo Ele revestiu Jeremias, como nós lemos aqui, ó. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te. E diz-lhes tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante dele, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo. A segurança que Jeremias tinha era essa. Que o Senhor era com ele, em qualquer circunstância. Ele não foi iludido, ele não foi enganado. Deus não permitiu que ele casasse. Deus não permitiu que esse profeta constituísse família. Para que ele pudesse viver tão somente pelo ministério, para o ministério, para alertar, ajudar. Que o reino, que a Babilônia estava à porta e que ela deveria se arrepender dos seus maus caminhos. Deus estava dando um tempo para essa nação, porque juízo viria, condenação viria sobre eles, porque Deus estava irado com essa nação. E Deus deu autoridade para Jeremias.
para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. 4 coisas negativas e 2 positivas. A maior parte do ministério desse profeta foi para trazer juízo e condenação, destruir, derrubar, arruinar, arrancar. Deus deu autoridade para Jeremias, para trazer este povo a desconstrução que eles precisavam passar por ela. Porque antes de passarmos por uma reforma, Deus nos desconstrói por dentro. Desconstrói a nossa fé, desconstrói a nossa mente, nossos sofismas, Ele destrói as fortalezas da nossa mente. Então, antes de sermos construídos, nós passamos por uma desconstrução. Então, Jeremias estava cheio de autoridade para cumprir o chamado dele. Deus quando Ele envia o seu servo, Deus providencia tudo antes. Ele é o Deus do antes. Antes que eu te formei, antes que eu te chamasse, tudo antes. Ele é o Deus do antes. Nesse livro de Jeremias, eu aprendi sobre o Deus do antes. O Deus que sabe antes, o Deus que faz antes, o Deus que planeja antes, o Deus que ama antes, o Deus que fortalece antes, o Deus que provê antes. O nosso Deus é um Pai, igreja, que não permite que nenhuma adversidade venha antes que Ele já não tenha providenciado o recurso e a condição para você vencê-la. Esse é o nosso Pai do antes. Esse é o nosso Deus do antes. Ele nos avisa antes. Ele nos prepara antes. Ele nos envia, mas Ele faz tudo antes. Tudo antes. Ele estava fazendo isso com Jeremias. Mas chega no capítulo 20 de Jeremias que ele desiste. Ele fala que foi enganado, ele fala que foi iludido, ele fala que não podia mais. Não posso mais. Foi o que ele disse para Deus. Quem nunca, né? Na sua caminhada, também não desistiu, não desanimou, e já não disse também para Deus, não posso mais. Sabe a primeira coisa que Deus nos deu? Quando eu recebi o diagnóstico de um tumor cerebral, aos 29 anos de idade, desde o começo, Deus já começou a nos falar sobre essa chamada. No carro, já com o Ariston, quando o Ariston liga o carro, dá a partida, e eu com a cabeça baixa, literalmente, cabisbaixa, absorvendo, né, o que seria uma notícia daquela, aos 29 anos de idade, cheia de saúde, nem conhecia o que era dor de cabeça. Era algo assim, esporadicamente, trabalhava demais a conta, uma vida assim de muito ativismo, tanto na igreja como na profissão, eu e Ariston, com 2 crianças, e eu absorvendo o que seria viver assim, o que seria esse tumor cerebral na minha vida a partir daquele momento. Eu ainda não sabia nada sobre ele. Não tinha nem noção de quão agressivo ele era, mas o Deus do antes já sabia. Então, quando o Ariston dá a partida, ele freia o carro para não bater no carro da frente. E Deus já começa a falar conosco ali. E tudo que é do Vale de Baca é para você também. O Vale de Baca é dos peregrinos, adoradores, que querem adorar a Deus. Então, quando eu levanto a cabeça naquela freada, e Deus fala de tantas formas, igreja. Sabe como Deus falou comigo ali, com Ariston? Havia um adesivo no vidro traseiro do carro e estava escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu virei para o Ariston e falei: amor, eu posso. Nós podemos passar por isso, porque nossa força está em Deus. E quando veio o nome do livro em 2008, confirmando mais uma vez, né, lá no Vale de Baca, o Salmo 84, muito feliz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração é peregrino nessa terra, que o qual passando pelo Vale de Baca vai fazer dele uma fonte, e as chuvas vão encher os poços. Tem uma revelação linda, não dá para entrar agora nele,
Mas o texto já começa com uma revelação maravilhosa. Bem-sucedido é você que entende que a sua força está nele, que a sua força não vem da sua profissão, que a sua força não está na sua saúde, que a sua força não está no seu dinheiro, não está no seu status, não está no seu ministério, a sua força não está no seu casamento, não está nos seus filhos. Tire todas as expectativas que você tem colocado em alguém ou alguma coisa que não seja Deus. E nem põe expectativa em Deus, porque Deus não está ocupado em satisfazer as nossas expectativas. Deus está compromissado em suprir as nossas necessidades. Que a nossa esperança esteja somente nele. Que aonde você colocar a sua esperança ou expectativa, queridos, esse vai se tornar o seu Deus, o ídolo do seu coração. Nós somos idólatras. A idolatria é algo terrível dentro do nosso coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu fui curada também de muitas idolatrias. Estamos sempre propensos a ser idólatras. Colocamos a nossa felicidade, esperança, nossa paz em alguém, ou algum sonho, ou algum projeto. Isso tem potencial de ser seu Deus. Tem potencial de substituir Deus na sua vida. Por isso nós somos idólatras. Eu fiz isso no primeiro marido. Eu coloquei nele a minha expectativa para ser feliz. Eu coloquei nas mãos dele a minha expectativa de ter paz, de ter alegria. Coisas que só Deus pode dar. Ninguém pode dar isso ao outro. Só Deus pode nos dar. Foi quando Deus me mostrou em sonho que eu era uma idólatra. Que eu entregasse para Ele quem estava ocupando o lugar dele na minha vida. E eu era tão idólatra, que no sonho eu não entreguei Ele. Entreguei a filhinha de 2 anos. Deus denunciando a minha verdade, as minhas verdades ali. Quando eu acordo muito assustada desse sonho. E falo, Senhor, não tira ninguém da minha vida que eu volto para o Senhor hoje. Foi quando eu voltei para o Senhor. Durante 3 meses, a presença de Deus, o Espírito Santo que estava inoperante e entristecido dentro de mim, voltou a dar fruto. Voltou a frutificar na minha vida. E aquele marido ímpio viu a paz, viu a alegria, sentiu o amor de Deus através da minha vida. O fruto do Espírito Santo, as virtudes de Cristo na minha vida, começou a evangelizar aquele homem. E quando a graça o alcançou, Deus o leva. Então eu tenho muita experiência com idolatria. Vigiei muito meu coração para não idolatrar meus netos, que é algo facinho de acontecer. Os avós entenderão. Mas eu tenho me policiado e Deus tem me ajudado nisso. Então nós fomos chamados, queridos, para destruir, arruinar, arrancar. Muitas vezes nós vamos ser usados para edificar e consolar. Mas na maioria das vezes, Deus quer que nós exortemos o nosso irmão, o nosso colega, o nosso amigo. Não importando se aquilo vai agradar ou não. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós somos chamados para agradar a Deus. Aquele que quer agradar a homens não pode ser discípulo do Senhor Jesus. E uma coisa eu aprendi, que eu acho muito interessante, aprendi com uma certa pessoa, sobre ser leal e ser fiel. Jeremias era fiel. E parece que esses dois adjetivos têm o mesmo significado, mas não tem. Lealdade tem a ver com lei, mas nem toda lei presta. Tem muita gente que é leal a cartéis, tem muita gente que é leal ao narcotráfico, tem muita gente leal. Você tem muito colega leal que não vai te dizer a verdade. O fiel não, o fiel é uma medida exata. O fiel é um prumo que você coloca na parede e ele te dá uma medida exata.
Ele te fala a verdade. Dizem que tem um fiel guardado no Banco da Suíça, que se todas as medidas de 1 metro desaparecerem, tem um fiel lá, de 1 metro. Peça a Deus para você amigos fiéis, que te falem a verdade, que te exortem, que te chamem a atenção. O seu cônjuge tem que ser fiel, você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Não seja leal. Não seja leal. Se alguém vem confessar para você, vem comunicar com você de algo errado, por exemplo, está traindo a esposa, está em adultério, não seja leal. Seja fiel a essa pessoa. Seja usado pelo Espírito Santo para que essa pessoa se arrependa ainda há tempo. E tantas outras coisas. Seja fiel ao pregar a palavra. Seja fiel na sua casa. O fiel, muitas vezes, nem vai precisar abrir a boca. O fiel é uma medida exata da verdade. Seja a verdade. Nós estamos no caminho. O caminho, Jesus é a verdade. O Espírito da verdade está em nós. O Espírito da verdade, o Espírito de luz. Não comunica com mentira, não comunica com as trevas. Seja fiel em todo o tempo, querido. O Espírito Santo é fiel. Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Não queira lealdade na sua vida. Não seja leal. Se precisar de ser como Jeremias, Deus te deu autoridade para isso. Deus te deu autoridade. Se precisar de consolar, você vai consolar. Se precisar de edificar, você vai edificar. Mas se precisar também de exortar, exorte. Porque a profecia, que é a palavra de Deus, ela é para exortar, edificar e consolar. O Evangelho tem sido pregado e tem sido mais leal do que tudo. Ele tem sido leal a uma vida de pecado. Ele tem sido leal a uma vida morna. Ele tem sido leal a uma vida que já perdeu o amor. Volta, vê aonde foi que você caiu e se arrependa. E volta para o primeiro amor. Mesmo Jeremias querendo desistir, Deus não permitia. O chamado dele queimava dentro dele. Queimava. Ainda que você queira dizer não para Deus, Deus não aceita não. Ele pode dizer não. E Deus diz não. Muitas vezes Deus diz não. Mas você não pode dizer não para Ele. Ele te chamou. Se Ele te chamou, Ele vai com você até o fim. Não tem como desistir. Não tem como voltar atrás. Eu tenho um fiel na minha vida, gente. Eu só estou aqui porque tem um fiel na minha vida, que é o Ariston. O Ariston, eu falo que é uma alavanca humana na minha vida. Porque eu já quis voltar atrás, eu tenho todos os motivos para não sair de casa. Eu tenho motivos para nem viajar. Mas Deus me deu uma chamada. E por mais que eu queira, eu nunca vou conseguir. Eu vou ter que ir até o fim. Uma vez Ele me disse que o caminho é estreito, mas é um caminho de plenitude. É de renúncias, mas é um caminho de delícias. Ainda que nós soframos, nós vamos sofrer seguros nas mãos do Senhor. Porque Ele é a âncora da nossa alma, Ele é a âncora do nosso barco. Ele é a nossa esperança. E Jeremias entendeu isso, e lá em Lamentações 3, 22, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O profeta chorão teve muitos motivos para chorar. Tinha todos os motivos para desistir. Foi preso num tronco, passou preso, amarrado num tronco uma noite inteira. Foi julgado num poço de lama. Foi humilhado, ele sofreu muito, queridos. Para levar essa palavra de juízo, para ser um fiel nessa nação, ele sofreu muito. Mas Deus o revestiu
deu toda a condição que ele precisava. Nós não temos por que reclamar. Nós temos tudo o que precisamos para cumprir a vontade de Deus. E outra coisa, quando Deus chama Jeremias, não é Jeremias que ia escolher para onde ele iria. Não era as palavras que Jeremias iria falar, nem isso ele poderia escolher. É Deus que colocaria tudo. Te dei por profeta e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Ele não podia escolher o lugar, ele não podia escolher a pregação. Pensa. Aí me vem uma mente, uma experiência que nós vivemos no começo do nosso chamado. Estávamos pregando numa igreja e eu ainda assim estava familiarizando ainda com o ministério, vindo, né, de um evangelho triunfalista, vindo de um evangelho humanista, onde se pregava e a igreja glorificava a Deus, dava aleluia, e cantava e rajava de línguas. Eu vim de um meio assim. Quando eu cheguei nessa igreja para pregar, sempre o Senhor me dando uma palavra dura, uma palavra direcionada contra o pecado, para trazer arrependimento, para arrancar, para destruir, e a palavra construir. Nesse dia, eu pregando, é como se a palavra não rompesse, ela ia e voltava. A igreja não recebia. E uma igreja linda, um louvor maravilhoso. Uma igreja parecia que não tinha falta de nada, igual a de Laodiceia. Uma igreja completa aos olhos nus, aos olhos, né, aos olhos humanos. Uma igreja completa. E eu falando com o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu pregando e orando em espírito, falando assim, o que está acontecendo? Deus respondeu no meu coração, essa igreja não me ama, filha. Essa igreja ama a si mesma. Ela não me ama. Eu falei, meu Deus, deu uma tristeza tão grande. Eu saí daquele culto muito angustiada. E nós fomos aprendendo que do jeito que recebem o evangelho, não vão nos receber. É o jeito que vão nos receber. Se não receberem bem o evangelho, não vão nos receber também. E assim foi naquela igreja. Não era o evangelho que eles queriam ouvir. Não era o evangelho que eles queriam. Eles não queriam ser confrontados. Eles queriam um evangelho leal a tudo que eles estavam vivendo. Mas Deus tem compromisso com a sua igreja. Quando eu fui para casa, naquela noite eu não dormi. Quando deu 4 horas da manhã, eu me ajoelhei e falei, Senhor, minha angústia é muito grande. Eu fiz uma oração a Deus, sabe o que eu pedi para Deus? Me deu um outro evangelho para pregar. Me deu um evangelho que a igreja vai ficar feliz, que a igreja vai glorificar o Senhor. Me deu um outro evangelho para pregar. E dormi. No outro dia, fui para a casa do meu pai. E voltando da casa do meu pai, entrando no nosso bairro, lá em Iguaçu, nós vimos um homem na calçada, cambaleando, como se estivesse bêbado, um senhor de idade. E é só pelo Espírito Santo para fazer isso que nós fizemos. Eu falei, amor, para o carro, para o carro. O Espírito Santo mandou parar o carro, nós paramos, eu corri até este homem e perguntei assim para ele, o senhor bebeu? Ele, não, eu não bebo. Caiu o isqueiro, maço de cigarro do bolso dele. Aí eu vi que ele estava tendo um infarto. E o Ares começou a ligar para SAMU, para corpo de bombeiro. E assim, passou, parece, alguns minutos, parecia uma eternidade ali. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi, o senhor crê em Jesus? Aí ele falou assim, eu creio em Deus. A voz embargada. Aí comecei a orar em voz alta por aquele homem, a clamar por Jesus, a clamar pelo sangue de Jesus na vida daquele homem. Toda vez que eu falava Jesus, os olhos dele apertados pela dor, ele abria e fitava os olhos dele nos meus. Aí eu pensei, ele conhece Jesus. E eu continuei orando por Jesus. Senhor, salva este homem. Jesus, salva este homem. O Espírito Santo testificou no meu coração que a cura maior para aquele homem naquela hora era a salvação dele.
Era o milagre que ele precisava. Enquanto isso, parou a Alice, acabou parando o carro, porque ninguém atendia para prestar socorro. Eu não sabia fazer primeiros socorros ali. E levaram aquele homem, e nós pegamos o nosso carro, fomos atrás da família dele, avisamos a filha dele. E depois de 1 hora, a filha dele me liga, agradecendo, né, pela assistência que foi dada ali. E agradecendo e falando, papai não resistiu. Papai faleceu aos 61 anos de idade. E eu já estava angustiada. A angústia não tinha saído do meu coração, por causa da noite anterior. Só que eu me esqueci da oração que eu tinha feito, pedindo um outro evangelho. Passou-se 1 semana, igreja. Como nós somos tardios em orar. Nós esperamos tanta coisa acontecer para depois ir orar. Eu fui muito tardia em orar. Quando deu na segunda-feira, até na outra segunda, os olhos daquele homem não saíam da minha mente. Eu acordava e dormia com aqueles olhos fitos nos meus olhos. Eu via a dor daquele homem. Eu pude ver a alma daquele homem. Depois de 1 semana eu falei, Senhor, tem algum propósito em eu não esquecer esse olhar? Tem algum propósito ainda que o Senhor queira cumprir na minha vida através deste homem que está com o Senhor, que eu creio que pela graça foi salvo, naquele último momento? Depois nós viemos saber, igreja, que a irmã dele orava por ele há 21 anos. Não desista de orar para o seu ente querido, que ainda não conhece o Senhor. Não desista. Aí quando eu fiz essa oração a Deus, perguntei para Deus se tinha algum propósito. O Senhor respondeu no meu coração. Lembra, filha, da oração que você me fez? Às 4 da manhã, Deus não havia se esquecido da oração, nem do horário. Eu já tinha esquecido. Ele não havia se esquecido da oração que aquela irmã daquele homem fez por 21 anos pela vida dele, pela salvação da alma dele. Lembra, filha, você me pediu um outro evangelho para pregar. Eu te mostrei o evangelho que eu quero que você pregue. Eu quero que você pregue como se fosse a última vez que a minha igreja vai ouvir o nome do meu filho. O único nome que pode te salvar, te curar e te libertar. Jesus. Depois daquilo, queridos, eu fui compreendendo essa chamada, a dor dessa chamada, e o quão difícil seria pregar a ouvidos surdos, como Jeremias pregou para ouvidos surdos, pessoas endurecidas, sem arrependimento. Vocês estão sobre Neemias aqui, reconstruir, mas não tem como reconstruir sem desconstruir. Tem que passar por uma desconstrução. Deixa Deus desconstruir. Deixa Deus jogar por terra as fortalezas, as muralhas da sua vida, tudo que te impede de cumprir a vontade dEle na sua vida. É um caminho de delícias. Deus te chama para estar sempre na presença dEle, como se fosse o último culto, como se fosse a última vez que você estará ouvindo este nome. Você não tem amanhã. O paciente oncológico, ele consegue pensar isso com mais abrangência. Na verdade, eu ouvi de uma amiga minha lá de Madrid, ela cuida de terminais, doentes terminais. Maricela, sabe o que eu aprendi nessa profissão minha? Todos nós somos terminais. Só que esses doentes físicos, eles têm o privilégio de saber disso. Porque aquele que acha, né, que vai estar vivo amanhã, para aproveitar tudo que juntou, para viver tudo que tem juntado, morrido de trabalhar, aquele que acha que tem amanhã é louco. É louco. Se você ajunta em celeiros, nós conversamos isso, né, Cris? Se você ajunta em celeiros, achando que tem um amanhã, Deus te chama de louco. Planeje, se organize, trabalhe, seja esforçado, coma o pão do seu trabalho, mas não pense que você tem amanhã. Ajude no reino de Deus, querido. Se tem algum motivo que Deus
para o que Deus prospera um servo dele, eu só vejo um na Bíblia: para ajudar os necessitados, para ajudar no seu reino, para que o seu reino cresça. Aí eu vejo prosperidade. Prosperidade para mim é isso. Prosperidade é não ter falta de nada, ainda que não tenha dinheiro. Tem muita gente pobre que é próspera. Tem muito rico que não é próspero. E o contrário também é verdade. Tem muito pobre que não é próspero. Tem muito rico que é próspero. Porque entendeu esse princípio bíblico de olhar para o necessitado. Por necessitado, aquele, não aquele que é preguiçoso, não aquele que está mendigando na rua, mas para o necessitado, aquele trabalhador, aquele pai de família, que não tem o que colocar na mesa, porque não conseguiu emprego, é trabalhador, mas as portas estão fechadas. Igreja, olhe para estes. Essa é a assistência social que Deus quer que demos dentro da nossa igreja e para os que estão fora também. Olhar para o próximo é qualquer um. Olhe para ele. Aprenda a olhar as pessoas como almas. Deus me ensinou isso em 2008, lá em São Paulo. Almas são eternas. Veja as pessoas como almas. A alma é eterna. Ou ela vai para uma eternidade com Deus, ou ela vai para uma eternidade sem Deus. Olhe as pessoas como almas e pregue o evangelho para elas. Amém, queridos? Nós vamos estar encerrando. À noite nós vamos continuar. Se eu estivesse com vocês aqui uns 5 dias, não seria suficiente para a gente partilhar tudo que nós temos aprendido, entregar tudo que temos recebido. Não seria suficiente. Então nós vamos remir o tempo máximo para que possamos conseguir fazer isso mais um pouco à noite. Agradeço a vocês por essa oportunidade, que vocês possam estar conhecendo nossa história através do livro. O livro não tem sobre o 4º tumor, não tem sobre o 5º tumor, mas tem o suficiente ali para atravessar os nossos vales. Amém? Glória a Deus, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Cura o nosso coração. Nos dê um espírito reto e um coração contrito e quebrantado na Tua presença, Senhor. Renova, Senhor, nossas vidas, que possamos voltar ao primeiro amor, meu Deus. Oh Deus, cura a Tua igreja de todo desânimo, de toda frieza espiritual, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que essa igreja seja um luzeiro nessa cidade, neste bairro, Senhor, que possamos ser sal, que possamos ser luz aonde estivermos, que a Tua igreja ao sair daqui hoje, meu Pai, possa manifestar o Teu reino. Ó Deus, levanta aqui, Senhor, profetas. O Senhor nos deu ministérios proféticos, ó Deus, para exortar, para construir, para destruir, para consolar, para edificar, seja o que foi, como foi, para onde for, Senhor. Nós somos Teus, o Senhor nos comprou, o Senhor pagou um preço alto pelas nossas vidas, Senhor. A nossa vida é Tua, a nossa vida Te pertence, Senhor. Em nome de Jesus, renove aqui chamados, meu Deus, aviva a Tua igreja, Senhor, no meio dos anos. Tem misericórdia de nós, meu Pai, que possamos nesse tempo, ó Deus, de tanto sofrimento, de tanta dor, nos render diante do Senhor, quebrando o nosso coração. Ó Deus, quebra toda dura cerviz, meu Deus, todo coração endurecido, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos surdos. Ó Deus, que possamos clamar por Ti, que possamos, ó Deus, desesperadamente clamar por Ti, porque sem a Tua graça é impossível viver, meu Deus. Obrigado, Senhor, por falar conosco nesta manhã, mais uma vez a Tua misericórdia por nós, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.